Olá, que bom ter você aqui no Saúde no Dia a Dia, nosso cantinho de saúde e bem-estar. Nos últimos tempos, uma preocupação tem circulado nas conversas em família, nos noticiários e na internet. A influenza A. Talvez você já tenha ouvido falar ou tenha visto notícias que causam um certo receio. É comum que, com tantas informações, surja a dúvida: o que é verdade? O que é exagero? E a pergunta mais importante de todas: como eu posso me proteger de forma eficaz? A nossa missão com este vídeo é exatamente esta: ser um farol de clareza em meio à neblina de informações. Queremos conversar com você para que entenda o que é a influenza A e por que ela merece uma atenção especial da nossa parte, principalmente para quem tem mais de 60 anos, e quais são os passos práticos, os hábitos diários que podemos adotar para fortalecer nossa saúde e passar por qualquer período de surto com muito mais segurança e tranquilidade. Então, respire fundo. A informação é a nossa ferramenta mais poderosa de prevenção e cuidado. Para começar, vamos desmistificar o nome. Influenza A nada mais é do que um dos tipos do vírus da gripe. Existem os tipos A, B e C. O tipo C geralmente causa infecções mais leves, quase como um resfriado. Os tipos A e B são os responsáveis pelas epidemias sazonais, aquelas que vemos todos os anos. A grande característica do vírus influenza A é a sua incrível capacidade de mutação. Ele é como um mestre dos disfarces, mudando um pouco a cada ano, e é por isso que a vacina da gripe precisa ser atualizada e tomada todos os anos, para que nosso corpo consiga reconhecer e combater a fantasia nova que o vírus está usando naquela temporada. Muitas pessoas pensam: ah, é só uma gripe forte. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Para um adulto jovem e saudável, a influenza A pode de fato se manifestar como uma gripe intensa, que derruba por alguns dias e depois passa. No entanto, para idosos, o impacto pode ser muito diferente. A questão não é apenas a força do vírus, mas como o nosso organismo, nessa fase da vida, reage a ele. E por que o perigo é maior para quem já passou dos 60 ou 70 anos? A explicação é uma combinação de fatores que precisamos entender. O primeiro deles é um processo natural chamado imunossenescência. É um nome complicado para algo simples. Com o passar das décadas, o nosso sistema imunológico, nosso exército de defesa, vai se tornando um pouco mais lento e menos coordenado. Ele ainda funciona, claro, mas a sua capacidade de identificar um invasor novo, como o vírus da gripe, e de montar um contra-ataque rápido e eficaz, diminui um pouco. O segundo fator, e talvez o mais crítico, são as chamadas comorbidades, ou seja, as outras condições de saúde que muitos de nós já temos e gerenciamos no dia a dia. Pense na pressão alta, no diabetes, em alguma condição cardíaca ou em doenças pulmonares, como a asma. Agora, imagine o vírus da influenza A como uma faísca que cai em um campo seco. Sozinha, a faísca pode se apagar, mas no campo seco, ela pode iniciar um grande incêndio. O vírus age exatamente assim. Ele sobrecarrega o nosso corpo, que já está trabalhando para controlar essas outras condições. Se você tem uma condição cardíaca, a infecção força seu coração a trabalhar mais para bombear o sangue. Se você tem uma doença pulmonar, a inflamação causada pelo vírus pode fechar suas vias aéreas, dificultando a respiração. É por isso que o maior risco da influenza A em idosos não é a gripe em si, mas a cascata de complicações que ela pode desencadear, sendo a pneumonia bacteriana uma das mais comuns e perigosas. Diante disso, reconhecer os sinais de alerta é fundamental. Os sintomas clássicos da influenza A incluem a febre alta que surge de forma repentina, calafrios, tosse seca e persistente, dor de garganta, dores musculares e nas articulações que deixam o corpo todo moído, dor de cabeça intensa e um cansaço avassalador, uma fadiga que te impede de fazer as tarefas mais simples. No entanto, é muito importante ressaltar que, em idosos, o quadro pode ser atípico. Às vezes, a febre não é tão alta,
ou nem aparece. Fique atento a outros sinais, como uma súbita confusão mental, tontura excessiva, perda de apetite ou uma sonolência fora do comum. Se seu familiar idoso, que geralmente é lúcido e ativo, de repente parece apático ou confuso, isso pode ser um sinal de alerta tão grave quanto a febre alta. Agora, vamos à parte mais importante e positiva da nossa conversa: a prevenção. Existem passos práticos e eficazes que podemos tomar para construir uma muralha de proteção ao nosso redor. O primeiro e mais poderoso de todos é a vacinação anual contra a gripe. A vacina é segura, gratuita para todos os idosos e é a nossa melhor defesa. É comum ouvir: "Ah, mas eu tomei a vacina e mesmo assim peguei uma gripe." É preciso entender que a vacina não impede 100% que você tenha contato com o vírus, mas ela ensina o seu corpo a lutar contra ele, prevenindo as formas graves da doença, aquelas que levam à hospitalização e às complicações. É como usar um cinto de segurança no carro. Ele não impede o acidente, mas pode salvar a sua vida se o acidente acontecer. O segundo passo é a higiene rigorosa, um hábito que a pandemia nos ensinou tão bem. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é um ato simples e revolucionário. Se não houver água e sabão por perto, o álcool em gel 70% é um excelente aliado. Lembre-se também de limpar objetos de uso comum, como maçanetas, interruptores e o controle remoto. O terceiro passo é o bom senso em relação a aglomerações. Em períodos de alta circulação do vírus, geralmente no outono e no inverno, evitar locais fechados, mal ventilados e com muita gente é uma atitude prudente. Isso não significa se isolar do mundo, mas talvez trocar a ida ao shopping lotado por uma caminhada em um parque arejado. O quarto passo é o uso da máscara. Se você precisar ir a um ambiente de saúde, como um hospital ou posto de saúde, ou se sentir qualquer sintoma respiratório, ou mesmo se for a um local fechado que não pode evitar, o uso de uma máscara de boa qualidade protege você e protege os outros. É um gesto de responsabilidade coletiva. E o quinto e último passo é fortalecer o seu escudo de dentro para fora. Cuide da sua imunidade com uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e minerais presentes nas frutas, legumes e verduras. Beba bastante água, pois a hidratação é fundamental para todas as funções do corpo. Por favor, valorize suas noites de sono. É durante o sono que nosso corpo se repara e produz as células de defesa. Uma boa noite de sono é um dos melhores remédios naturais que existem. E se, mesmo com todos os cuidados, os sintomas aparecerem? O que fazer? A orientação aqui é única, clara e inegociável. Não hesite, não espere e não se automedique. A automedicação pode mascarar sintomas importantes e até piorar o quadro. Remédios que você tem em casa para um resfriado comum podem não ser adequados e até perigosos. Ao perceber os primeiros sinais em você ou em um familiar idoso, procure imediatamente um médico ou a unidade de saúde mais próxima. Existe tratamento com medicamentos antivirais que, quando iniciado logo nos primeiros dias de sintomas, mas é extremamente eficaz para diminuir a gravidade da doença e evitar as complicações. Em resumo, a influenza A é sim um assunto sério que merece nossa atenção, sim, mas não nosso pânico. Com informação de qualidade, adotando hábitos de prevenção que estão ao nosso alcance e buscando ajuda médica ao primeiro sinal de alerta, podemos atravessar qualquer desafio com muito mais segurança. E você? Qual é o seu principal hábito de cuidado para fortalecer a saúde no dia a dia? Compartilhe conosco nos comentários. Sua dica pode inspirar e ajudar outra pessoa da nossa comunidade. Obrigado por sua companhia. Inscreva-se no Saúde no Dia a Dia para mais conversas como esta. Um abraço e, acima de tudo, cuide-se bem. Até o próximo vídeo.